Se você achou que o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, ficou preocupado com a repercussão negativa, tendo direito até a reportagem no Fantástico, uma reportagem de abertura sobre a ação dele na Bienal do Rio de Janeiro, removendo, censurando um gibi dos Vingadores por conta de um beijo entre dois homens, você está completamente enganado. E esse episódio ele foi muito interessante porque, vendo alguns comentários, vendo alguns vídeos de pessoas da esquerda, eu pude perceber que a esquerda ela não entende, ou pelo menos ela não quer entender, como funciona a cabeça do eleitor do Crivella, como funciona a cabeça do eleitor do Bolsonaro. Porque, na verdade, essa repercussão negativa para o Crivella, e ela já começa a ser interpretada pelo núcleo duro do staff do Crivella como sendo muito positiva e, na verdade, sendo muito boa. Porque agora, de olho nas eleições de 2020, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Crivella ele pode tentar atrair alguns eleitores de Bolsonaro. O político ele tem basicamente três tipos de pensamento. O primeiro deles é ser eleito, o segundo é ser reeleito, e o terceiro é forjar um sucessor. E o Crivella ele quer ser reeleito nas eleições municipais do ano que vem. Tudo bem que falta ainda um ano para essas eleições, mas ele precisa começar a dialogar, a conversar com as suas bases. Isso porque a aprovação dele é muito baixa. Ele é um prefeito que tem um índice de rejeição muito alto na cidade do Rio de Janeiro, e nós tivemos até mesmo um processo de abertura, um processo de impeachment contra ele agora no mês de abril. Então ele precisa voltar a dialogar com as suas bases, e principalmente com a sua base evangélica. Ele é evangélico, e existem pessoas ligadas diretamente à Universal, ocupando altos cargos no governo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, no governo Crivella. Então ele precisa fazer esse aceno à comunidade evangélica e principalmente ao eleitor de Jair Bolsonaro. Tudo bem que Bolsonaro está caindo de aprovação, ele tem 29%, é o índice mais baixo desde o começo do governo Bolsonaro, e nós ainda temos um ano até as eleições, o que pode fazer com que a aprovação de Bolsonaro caia ainda mais. Só que o Crivella ele já precisa fazer esse aceno para a comunidade evangélica, ele já precisa voltar a recuperar parte do seu eleitorado. E eu tenho percebido que as pessoas da esquerda elas não entendem esse tipo de movimento. Elas não entendem, ou pelo menos não querem entender, como pensa o eleitor do Crivella, como pensa o eleitor do Bolsonaro. E é muito importante que você tenha um entendimento a respeito desse assunto. Como que pensa a comunidade evangélica, como que pensa esse eleitor cristão conservador. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre esse assunto, falando sobre a censura do Crivella e principalmente do objetivo político por trás dessa atitude do Crivella. O link vai estar aqui na descrição, veja esse vídeo. É um vídeo um pouco longo, então coloque em velocidade 2 vezes para que você possa entender o conceito da comunidade neopentecostal, como eles agem, o porquê que eles votam no Bolsonaro, porquê que eles votam no Crivella, toda a influência dos pastores e a influência da comunidade, do grupo, determinando o voto dos indivíduos. Então veja esse vídeo, é um vídeo muito importante para que você possa entender e evitar erros de interpretação. Porque se a esquerda não entender como funciona esse eleitor, ela nunca vai conseguir dialogar com esse eleitor. Eu vi muitas pessoas aqui no YouTube elogiando o Felipe Neto, porque o Felipe Neto é um youtuber muito grande, muito relevante aqui no Brasil. Ele comprou e distribuiu vários livros de temática LGBTQ após a censura do Crivella. Muitas pessoas falando, o Felipe Neto sambou na cara do Crivella, o Felipe Neto deu uma lição no Crivella, mas eu não acho que foi bem isso. Na verdade, essa ação do Felipe Neto, ela teve repercussão positiva apenas ali para os seus, para a sua maioria, dos já convertidos. Ou seja, daquelas pessoas que desaprovariam a ação do Crivella de qualquer forma ou desaprovam o Crivella. Mas perante o público que olha e se sente tocado, se sente sensibilizado pela ação do Crivella, eu não sei se essa ação do Felipe Neto teve, essa atitude do Felipe Neto teve uma repercussão tão positiva assim. Isso porque esses políticos, eles querem que haja uma reação da esquerda suprimindo a comunidade evangélica. Eles querem que a comunidade evangélica se sinta acuada pelo movimento de esquerda. Isso porque com essa comunidade acuada, ela fica fechada, o grupo se fecha, o grupo se une ainda mais, ele fica ainda mais rígido e dificultando assim o diálogo e principalmente dificultando a dispersão desse grupo. Então, quanto mais unido é esse grupo, mais difícil fica para que para que qualquer integrante desse grupo acabe saindo, acabe deixando o grupo. E se eu tenho um grupo muito coeso, a possibilidade de toda essa comunidade votar em mim em uma eleição futura, como no caso das eleições de 2020, é muito maior. Então perceba que essa ação da esquerda de tentar agredir, mesmo que de modo intencional, acaba fechando, acaba retraindo, reprimindo
ainda mais a comunidade neopentecostal. E o próprio Ciro Gomes já vem falando há muito tempo. Não é possível a esquerda reprimir tanto assim a comunidade evangélica, tentar tocar em assuntos tão sensíveis assim para a comunidade cristã brasileira. Porque o que acontece? Ela apenas se fecha e não há qualquer tipo de diálogo e ela acaba migrando para pessoas que não têm valores cristãos, né? Pessoas que pregam homofobia, que pregam violência, que não são valores tão cristãos assim. Mas quando essa comunidade se sente atacada, se sente acuada, ela tende a se fechar e aí todo o diálogo se torna inexistente, todo qualquer diálogo se torna inexistente. Então, por isso que para o Crivella, toda essa repercussão, no meu ponto de vista e no ponto de vista da própria equipe dele, foi muito positiva. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários se você acha que foi positivo ou negativo. E não pense na sua cabeça, não pense pela sua ótica, pense na ótica do eleitor do Crivella. Você acha que essa ação do Crivella, ela atrai ou repele a comunidade cristã neopentecostal? Isso é muito importante que você tenha em mente e que você comece a entender esse pensamento, a entender esse movimento. Compartilhe então esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos. Traga mais pessoas aqui para o canal do Professor Leonardo, para que mais pessoas possam entender como funciona essa comunidade, possam entender como pensam essa comunidade e também me siga no Twitter, @profleoficial.